Quando vinha subindo os batentes, a emoção me tomou, porque o Viana de Carvalho foi o primeiro centro espírita que eu conheci em minha vida. Em 1985, foi aqui que eu conheci o Infinito Bem, seu Paulino. Não é por acaso que no frontispício ele mandou colocar, já naquela época, o Infinito Bem. Ele falava muito essa expressão e me comovia a sua humildade, o seu caráter. A gente depois soube como a sua produtividade no movimento espírita, o amor com que ele se dedicava à causa espírita. Então, portanto, nós estamos aqui fraternalmente unidos e reunidos. E eu vim falar hoje a respeito de passagens de uma pessoa que tem muito a ver com tudo isso que acabamos de ver nesse vídeo, que é a caridade, que vem sendo desenvolvida por esse centro há tantos anos e que traz para nós exemplos de fraternidade, de humildade, de amor. E a gente só pode se lembrar de Jesus nessas horas, né? Do Evangelho efetivamente cumprido conforme ele propôs. Eu falo de Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que naquele 29 de agosto de 1831 nascia no Ceará, num distrito que era chamado Riacho do Sangue, mas que hoje é a cidade de Jaguaratama, naquele estado cearense. Ele foi um vaso escolhido por Jesus. Segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus, reunido com os espíritos superiores, indicou o espírito Bezerra de Menezes para reencarnar no Brasil. Veja que potência tem o espírito desse homem. E ali ele logo se notabilizou. Os pais deles eram políticos da região, desde o avô era político naquela região do Ceará. E por questões políticas, aos 11 anos de idade, a família Bezerra de Menezes, com 11 anos, foi com a família para aqui no Rio Grande do Norte, na Serra dos Martins, hoje cidade de Martins. E com 11 anos ele começa a aprender latim na escolinha de lá, de Martins. Logo se torna monitor do professor que ministrava essa difícil língua, né? O latim, ele dominou o latim em poucos meses. Passou só 2 anos lá. Retornou para Fortaleza, onde seu irmão mais velho estava político e influente na rede do Liceu Educacional da capital do Ceará. E ele continuou os estudos lá. Quando tinha 20 anos de idade, ele foi para o Rio de Janeiro, porque o sonho dele era se tornar médico. E com muita dificuldade, ele conseguiu ingressar na Universidade de Medicina do Rio de Janeiro. Não sem antes passar por difíceis momentos, né? Faltava dinheiro para pagar, ele não gostava de república, ele gostava de se isolar. Ele alugava um quarto para poder estudar, para poder ficar mais à vontade. E conta-se que, em algum momento da vida de estudantil, antes de ingressar na faculdade de medicina, faltou dinheiro para pagar o aluguel. Então ele ficou sem saber o que fazer. Quando bate a porta, ele vai atender, era um rapaz
que ele disse que soube que ele dava aulas particulares. E ele disse, efetivamente eu dou reforço escolar. Ele disse, eu quero aprender matemática, que você me dê aulas de matemática. E eles deem-me o programa e uma semana para a gente começar os estudos que eu lhe darei com todo prazer. Eles se acertaram as contas, e o rapaz ao sair disse, olha, eu quero deixar esses meses aqui adiantados, e deu um bolo de dinheiro a Bezerra de Menezes. O rapaz saiu e nunca mais voltou. Veja que coisa interessante na vida de Bezerra. Aquele rapaz, certamente, um espírito materializado, fez com que fizesse, ou induzido a ele, a uma pessoa encarnada, para que pudesse ajudá-lo no trâmite terreno, nas coisas de materiais aqui na terra que ele tinha que pagar o aluguel. Mas quando ele chegou na universidade, se destacou logo como aluno. Começou a ser assistente do cirurgião, foi laureado como o melhor aluno da sua turma quando terminou o curso. Inscreveu-se na Academia Militar de Saúde do Exército Brasileiro. Então, Bezerra de Menezes, aonde ele colocou as mãos, ele foi com muita propriedade, com muita fé, com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo. Ele deu-se a si nesse meio para se transformar no grande Bezerra que nós espíritas conhecemos. Ele se casou com Maria Cândida, Dona Mariquinha, que por gostar de política, começou a induzir o seu marido a se candidatar a vereador do município do Rio de Janeiro. Era na Guanabara naquele tempo. E aí ele foi eleito vereador da Câmara Municipal, depois se tornou logo um dos principais políticos daquela época e foi à presidência daquele município. E se notabilizou como político pelo olhar que ele tinha com os pobres desde o início. Nós estamos falando dos idos de 1860. E ali ele começou a trabalhar e fazer o bem com honestidade, o que iria marcar sua personalidade durante cerca de 25 anos de político, não só como vereador, como deputado federal que ele foi. E como deputado, ele tem projetos magníficos em prol da pobreza. Naquela época, antes da proclamação da República, ele já tinha os olhos para o empregado doméstico. Foi dele, Bezerra de Menezes, o primeiro projeto do 13º salário, do aviso prévio, melhor dizendo, do aviso prévio para os empregados domésticos que não tinham direito até então. Ele trabalhou para a abolição da escravatura. Tem até uma obra que ele escreveu, que é a abolição da escravatura do Brasil sem violência. Veja a índole dele, né? Ele já pensava na abolição, mas com um condicionante. Essa abolição deveria vir sem violência. E tratava o povo como bom médico que ele era, operando, consultando, fazendo tudo para para assistência social, sem pedir um trocado nas suas consultas. Quando as pessoas eram ricas, davam o que quiseram dar, ele não cobrava
mas ele recebia o que aquele rico poderia pagar, achasse, por entendesse que estava bom aquela quantia, ele não fazia questão de discutir quantia de consulta. E ao povo em geral era gratuito. A ponto dele, diz os seus biógrafos, que ele se preocupava tanto com o outro que se esquecia de si mesmo e da própria família, que não era pequena, porque Dona Mariquinha casou com ele em 1863, mas 5 anos depois desencarnou, deixando 2 filhos menores. 5 anos depois ele casa com Dona Cândida Lacerda, irmã de Dona Mariquinha. Naquele tempo era natural isso. Quando alguém desencarnava e tinha outra irmã, ela ficava preferida daquele viúvo. E ele, com essa tradição, conseguiu casar com Cândida Lacerda e dela ter com ela 7 filhos. Ficaram 2 de Dona Mariquinha, mais 7 de Dona Cândida Lacerda. E trabalhando, conseguiu, quando a política, em alguns momentos, deixava muita confusão com o Partido Conservador, ele era do Partido Liberal, e quando os conservadores entraram no poder, ele saiu um pouco desse meio político e foi para escritórios de ferrovias, onde desenvolveu como empresário, como diretor, a estrada Macaé-Rio de Janeiro. Ele também se associou a uma escola arquitetônica. Trabalhava também em escolas de física e ciências exatas. Desenvolvia, assim, um cérebro multifacetado para várias ciências. Então ele era um homem especial. Ele não se atinha só à medicina. Ele escreveu cerca de 40 obras, como político, como historiador, biógrafo de personalidades do Império. Ele foi uma pessoa especial, trabalhador, sempre procurava atender e escutava muito as pessoas. Falava pouco, mas dizia muito. Um dos seus grandes amigos era Quintino Bocaiúva, um grande herói da República, né, da proclamação da República. Político, como ele, era amigo íntimo de Dr. Bezerra. E certo dia, Dr. Bezerra foi visitá-lo em casa, almoçar com ele, e Quintino Bocaiúva estava altamente nervoso nesse dia. Por quê? Um seu serviçal, na sala onde estava Quintino Bocaiúva lendo, foi limpar uma arma e essa arma disparou, quase que atingindo a cabeça de Quintino Bocaiúva. Ele ficou uma arara. Exonerou imediatamente o serviçal, chamando de incompetente, chamando de tudo que não presta. E ele foi contar essa história a Bezerra. E ousou perguntar: o que é que você acha, Bezerra? Eu não fiz bem em demitir? Bezerra simplesmente disse: se você não erra, nunca erra, você está certo. Quintino Bocaiúva caiu em si e mandou chamar essa criatura, colocou-a de volta ao emprego, perdoou a criatura, tudo por conta de uma simples frase de Bezerra de Menezes: se você nunca erra, você está certo. Então, esse era o Dr. Bezerra, que recebera, por intermédio de Joaquim Travassos, o tradutor de O Livro dos Espíritos, um volume dessa obra. E ele começou a folhear.
E tal é a sua emoção. Tudo que ele lia, ele dizia: eu já sei disso. De alguma forma, eu já sei do conteúdo que está aqui no livro. Quanto mais eu leio, mais eu me lembro que eu já conheço. Posso até dizer, de forma geral, que já sou um espírita de nascença. Ele repetiria isso como artigos de jornais, que ele era articulista. Então ele começou a se empolgar pela filosofia espírita, especialmente. Ele não era muito do fenômeno. Ele ficou realmente entusiasmado com a filosofia e a parte religiosa da doutrina espírita. Porque ele queria colocar em prática a caridade, a servir ao próximo em primeiro lugar. Então ele começou a frequentar pessoas que eram espíritas, principalmente quando ele tinha um problema gástrico, e foi consultar um médium conduzido por um amigo. E o médium incorporou e receitou umas doses homeopáticas. Ele, que tinha como médico já se automedicado, procurou especialistas, colegas dele, e nunca tinham encontrado uma cura para os seus males. Naqueles remedinhos do médium, ele encontrou a cura. E aí é que ele ficou interessado. Interessado também, estudou a homeopatia. Ficou mais interessado ainda por essa ciência. Então, ele veio com esse propósito de auxiliar e, ao mesmo tempo, exemplificar. Só quem tinha méritos espirituais é que poderia ter a vida que Dr. Bezerra fez o seu exemplo aqui na Terra. Segundo Ivone Pereira, do Amaral Pereira, a médium do século XX, segundo Chico Xavier, diz que não havia um médium maior do que Ivone Pereira, a maior médium do Brasil, uma das maiores do mundo. Bezerra de Menezes teria sido uma reencarnação de Zaqueu, o justo, figura que está em Lucas, somente em Lucas, no Evangelho de Lucas, e que é aquele publicano, chefe dos publicanos, da cidade de Jericó, que significa a cidade das palmeiras, conforme Carlos Pastorino, em sua obra Sabedoria do Evangelho, de 8 volumes, e que tanto lembra Gisela Arnaud, que citava tanto Carlos Pastorino, né? Que eu gosto muito das interpretações dele. E ele traz a nós a certeza de que Zaqueu já era justo. Por quê? Quando Jesus entra em Jericó com seus apóstolos, ele avista de longe aquele baixinho que, por ser tão baixinho, subiu a um sicômoro, que é uma planta forte, baixa, de galhos muito fortes, e que subiu para enxergar Jesus. Nós sabemos que essa subida de Zaqueu para ver Jesus tem um simbolismo muito grande. Era preciso ele sair do terra a terra, dessa sintonia horizontal, para procurar se verticalizar, subir a vibração para poder enxergar Jesus. E assim ele viu e enxergou. Mas como foi isso? Foi escolhido por Jesus. Jesus, atraído pela força magnética, ele que é o médium de Deus, ele percebeu que Zaqueu já era o justo, como o próprio nome em hebraico significa, o puro ou o justo. Por que isso? Porque quando Jesus diz, desce daí, Zaqueu,
porque quero hoje me hospedar em tua casa. Em outras palavras, Zaqueu caiu como um umbu maduro, de surpresa, de sopetão. Ele que desejava enxergar aquele que tantos falavam em milagres e coisas especialíssimas e palavras de vida eterna, ele ser convidado naquele momento, da sua própria casa, a acolher Jesus e seus apóstolos. E na parada que ele dá, segundo Lucas, no portão de sua mansão, está a chave para compreender Zaqueu. Zaqueu diz no presente do indicativo: mestre, eu já dou metade dos meus bens aos pobres. E aquele meu empregado que cobrar errado o imposto a alguém, eu indenizo 4 vezes mais o valor, o mesmo valor, para ressarcir o mal entendido. Então Jesus diz: hoje a salvação entrará em tua casa. Mas essa salvação estava no merecimento daquele homem que, apesar de odiado pelos seus irmãos judeus, já era o puro ou o justo, já praticava o amor e a caridade. E segundo Carlos Pastorino, alguns dos primeiros escritores católicos do século VI, nós podemos dizer que Zaqueu também, depois de acolher Jesus em sua casa, pediu permissão para segui-lo. E foi ali que ele ganha o epíteto de o 13º apóstolo. Porque Zaqueu, discretamente, acompanha Jesus. E quando Judas desencarna, ou enforcado, ou jogando-se diante de um abismo, conforme está em Atos dos Apóstolos, através de Lucas, quando suicida-se Judas, então os apóstolos entendem que deve haver uma eleição para um novo apóstolo, para que a composição de 12 ficasse permanente. Eram 12 apóstolos. Quando Judas suicida-se, tinha que alguém tomar-lhe o lugar, porque para os judeus o 12 é cabalístico. O número 12 é cabalístico e não poderia ser. Existem 12 entradas e saídas no templo de Jerusalém. Eram 12 os apóstolos de Jesus. Eram 12 os anos que a hemorroísa sofrera até curar-se com a sua fé, quando tocou as roupas de Jesus. Então o 12 é um simbolismo muito forte para os hebreus, para os judeus. E ali então fizeram o quê? Fizeram um sorteio, segundo Atos dos Apóstolos, para quem fosse o 12º apóstolo no lugar de Judas. E concorreram José, dito Barsabás, e Matias. E nesse sorteio quem ganhou foi Matias, segundo Atos dos Apóstolos. E o escritor Jorge Damas, no seu livro O 13º Apóstolo, ele nos diz que, segundo as pesquisas, Zaqueu solicitou acompanhar Jesus, e como era tradição, tinha que mudar de nome. Queria o nome de Mateus, porque também era publicano. E o próprio Mateus teria dito a ele que, para não gerar confusões de ter 2 Mateus
no apostolado, nos discípulos, entre os discípulos. Então ele sugeriu um trocadilho para Matias. Então, Zaqueu é o Matias que fez o 12º apóstolo após a desencarnação de Judas. Então, é com esse espírito vivenciado, que tenha as noções de justiça, de fé, de admiração por Jesus, que a gente vê a vida de Bezerra de Menezes com o temperamento de quem já viveu muitas eras na retidão. E como ele é um vaso escolhido por Jesus, segundo o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, então a gente fica realmente acreditando nessa tese, mas que nós sabemos que é através da vivência espírita, na confraternização com o homem e com os seus conterrâneos, contemporâneos, melhor dizendo, é que nós vamos diferenciar o verdadeiro espírita. Dr. Bezerra continua trabalhando, porque ele desencarnou naquele 14 de abril de 1900. E ali nós podemos ver que ele foi, já depois de presidente da Federação Espírita Brasileira, por 2 vezes, trouxe para o movimento espírita a noção do estudo sistematizado. Ele tinha por crença que, através do estudo, a semente de Jesus brotaria muito mais forte. E empreende na casa máter do Espiritismo o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Antes de desencarnar, ele lança o projeto do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a proposta maior da doutrina espírita é a propagação do Evangelho de Jesus. Nesse ínterim, ele deixou a política em 1885 e se dedica aos pobres de tal forma que eles lhe dedicam o título de médico dos pobres. E aí vai publicar no principal jornal da época, chamado O País, e também depois no Jornal do Brasil, sob o pseudônimo de Max, artigos espíritas, além de ser o redator-chefe da instituição espírita Reformador, aquela revista espírita que hoje, infelizmente, está só na parte digital, né? Não está sendo distribuída por todo o país. Ela é mais digital hoje. Então a revista Reformador teve como redator-chefe por muitos anos Dr. Bezerra de Menezes. Então é através desse momento em que ele diz que Deus, Cristo e caridade, como Ismael trouxe na flâmula que está no mesmo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele disse que essa flâmula é que deveria preencher o movimento espírita brasileiro. Foi aí que, lamentavelmente, em dezembro de 1899, ele tem uma congestão cerebral e passa os primeiros meses do ano de 1900 sobre uma cama
sem poder falar, recebendo a pobreza, a família recebendo a pobreza, querendo vê-lo de toda forma, e ele lá sem poder se movimentar, se mover. Até abril de 1900, quando ele desencarna efetivamente. Então, o que podemos destacar mais de Dr. Bezerra de Menezes? Que além de ser o político, conforme todos os principais jornais da época destacam o homem político probo, honesto, íntegro, que passou 25 anos na política sem sujar o seu nome. Por cima das calúnias que tentaram ainda removê-lo, porque quem entra em política está de todo jeito exposto às calúnias. E ele recebeu também calúnias, mas nunca foram provadas. Nada que maculasse a sua imagem, a sua personalidade de homem de bem. Então, na espiritualidade, como foi recebido? Segundo a revista Reformador, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele foi recebido por Celina, a amiga de Maria de Nazaré. E conta-se que ele, quando acorda no mundo espiritual, começa a perceber de uma janela do ambiente saudável onde ele acordou, zoadas de pessoas, como se fosse um público que estivesse lá fora. E Celina conduz o amigo para a janela e ele pergunta: Celina, o que há? Essas pessoas me aplaudem? Eu não as conheço? Eu não me lembro quem são. E Celina responde: são todos aqueles que você atendeu gratuitamente, sem saber e nem ter nada em troca. Sem saber, pelo menos, do rosto, de guardar o rosto delas. Pelo amor que você dedicou, é que eles estão aqui para te receber. Consta no livro Memórias de Bezerra de Menezes, de Eduardo Monteiro, que 31 horas depois da desencarnação, em abril de 1900, 31 horas depois da desencarnação, o médium da Federação Espírita Brasileira, que tem um respeito moral muito grande, chamado Frederico Júnior, incorpora o nosso querido Bezerra de Menezes. Ele já falando do lado de lá, consolando a todos e dizendo que valeu a pena e que continuassem o trabalho de dedicação a Jesus e à caridade. No livro Lindos Casos, de Bezerra de Menezes, nós vamos encontrar dois fatos interessantes. Um deles é que consta que Bezerra, espírito, estava na praia no Brasil, e triste e chorando, quando ao seu lado aparece o espírito de Antônio de Pádua, Santo Antônio. O que é, meu filho? Por que estás chorando? Ah, meu irmão, eu estou chorando porque as pessoas me pedem coisas materiais. Que as pessoas me pedem para ficar mais ricos. Que me pedem para... As pessoas me pedem para casamentos felizes.
como se a gente pudesse escolher. Antônio disse: não sofra, meu irmão, porque disso eu já estou cheio, principalmente dos casamentos felizes. Você tente se reerguer na sua proteção maior, que é a cura. E ali ele viu que poderia sim fazer a sua missão, continuar a sua missão. Porque a Caminho da Luz nos traz a informação de que, ou melhor, o livro Voltei, de Jacó, do irmão Jacó, Frederico Finger, disse que quando desencarnou Bezerra de Menezes, ele foi autorizado a ir direto para uma morada do pai, bem mais feliz. E ele pediu de joelhos para que continuassem no Brasil a ajudar a quem mais precisa, enquanto tivesse uma lágrima rolando no rosto de alguém, ele viria amparar aqui no Brasil. Veja a grandeza desse espírito, que por seus méritos já tinha uma morada na casa do meu pai, há muitas moradas, então já tinha uma morada muito mais feliz para atuar e para morar, para gozar dos méritos que ele adquiriu nos milênios que passaram do seu espírito. Mas ele pediu para ficar. Outra conta-se que o seguinte: temos aquela famosa passagem que foi retratada no filme Bezerra de Menezes, em que uma mãe procura Dr. Bezerra para medicar a sua filha, o seu filhinho, e quando ele passa a receita, ela diz que não tem dinheiro. E aí, ele mete a mão nos bolsos, como sempre, liso, não tem um tostão, ele se lembra de dar o próprio anel de formatura para aquela criatura vender e fazer os medicamentos na farmácia. Conta-se também que ele foi instado por uma pessoa para pedir uma ajuda, um auxílio para os seus filhos. Ele pegou o dinheiro que tinha e entregou. Depois que o homem partiu, ele não pôde ir para casa porque não tinha o dinheiro do ônibus. Resultado, entrou numa casa comercial conhecida dele e pediu 300 contos, que era o dinheiro para chegar em casa, para que pudesse voltar ao seu lar. Essa é a figura Bezerra de Menezes. Ele que pensava na união, na unificação, que hoje, quando a gente pensa na unificação do movimento espírita brasileiro e mundial, nós esquecemos muito de Bezerra de Menezes. Ele que disse certa vez: solidários somos união, separados uns dos outros somos apenas ponto de vista. Então não podemos ser pontos de vista. Nós devemos ser união. E é por isso que é uma promoção da Federação Espírita Brasileira para unirmos mais, para a gente poder caminhar juntos, seguindo sempre o Cristo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem para a humanidade é modelo e guia? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então nós vamos ver que é esse o propósito, um propósito maior, para que a gente possa compreender Bezerra. A gente só se lembrar de Jesus
na sua proposta de amor, de fraternidade, de humildade e, sobretudo, de caridade. Caridade na proposta espírita, que é a caridade BIP. B de benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o P de perdão das ofensas. Com esse tripé, a caridade é efetiva, é a caridade de Jesus, segundo os imortais superiores. Vamos seguindo com Cristo. Vamos seguindo com Bezerra de Menezes, pelo qual termino aqui essas palavras com as palavras dele, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Quando Bezerra diz: sede vós aqueles que têm a honra de servir e de passar, ignorados talvez, mas jamais ignorantes da verdade, solidários sempre, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos abençoe.